Você não entende as eleições norte-americanas? Relaxa, talvez nem eles entendam mesmo. Primeiramente, um bom dia a todos. Eu sou Patrick Lopes, professor de Geografia e Atualidades, e a gente está aqui um pouquinho para tentar explicar um pouquinho dessa bagunça que são as eleições naqueles que se autoproclamam como os da maior democracia do mundo. Antes da gente entender, queridões, as eleições propriamente ditas, a gente tem que entender a formatação do Estado norte-americano. De quando os Estados Unidos nascem, com a sua independência lá em 1789, os criadores da nação, os seus primeiros idealizadores, eles quiseram assim fazer algo que fugisse daquele absolutismo inglês, daquele controle que o rei, que o parlamento tinha. Então, os Estados Unidos, eles nascem como uma grande federação. É isso mesmo. Muita gente até diz, é o país sem nome. Por quê? Porque eles se autodenominam como Estados Unidos da América. Isso significa que a sua Constituição é uma Constituição curta e pouco abrangente. Você tem lá alguns pontos gerais, você tem lá, por exemplo, a 14ª emenda, que é a que acaba com a escravidão. Foi a última grande mudança constitucional da República Norte-Americana. Por quê? Porque os estados, eles têm um peso muito grande. Então, estados do Texas, do Maine, da Flórida, do Nebraska, da Virgínia Ocidental, esses estados, eles têm uma grande liberdade para elaborar suas próprias leis. Então você pode ver que tem alguns estados norte-americanos que ainda aplicam a pena de morte, outros estados não. Em alguns estados, o uso medicinal, recreativo da maconha é permitido, em outros não. Alguns têm algumas taxas de importação e exportação, que outros não. Então funciona como uma verdadeira federação. Nesse caso, queridões, o Estado dos Estados Unidos e também das suas unidades federativas, de cada um dos seus estados, ele sempre vai funcionar pelo poder ali dos três poderes, da forma tripartite, onde você vai ter o poder executivo, o legislativo e o judiciário. E no caso, tanto o poder federal quanto o poder estadual, eles têm um poder legislativo bicameral. Você tem tanto lá uma figura, comparando com o Brasil, dos deputados estaduais, como você também tem os senadores estaduais. Isso no poder estadual. No poder federal, a mesma coisa. Você tem os deputados federais e você tem os senadores por cada estado. Dessa maneira, queridões, você cria ali um ambiente em que cada um desses estados, eles têm liberdade para escolher a forma como vai ser a votação. Então tem alguns estados que a votação é somente presencial, tem alguns estados que ela é presencial, mas ela pode ser feita antecipada, não precisa ser feita sempre no mesmo dia. Tem alguns estados que aceitam voto pelo correio. Tem outros que aceitam votos pelo correio desde que postados antes que ocorra a eleição presidencial. E como você não tem nos Estados Unidos um órgão como seria o TSE aqui no Brasil, isso dá esse ar meio mambembe, esse ar meio incerto para as votações que lá ocorrem. Dessa maneira, queridões, você tem dentro dos Estados Unidos essa busca para que cada um deles consiga os seus representantes. E o que são esses representantes? O que é esse número mágico de 270 votos que a gente tanto ouviu falar ao longo aí dos últimos dias? O colégio eleitoral dos Estados Unidos, ou as eleições norte-americanas, melhor dizendo, elas são feitas de forma indireta. Os eleitores, eles votam num colégio eleitoral. Esse colégio eleitoral ele é composto por 538 membros, sendo 435 deputados, proporcionais ao número de eleitores de cada estado, 100 senadores, sendo 2 para cada um dos 50 estados dos Estados Unidos, e mais 3 representantes do Distrito de Colômbia, que é onde fica a capital federal, totalizando 538. Sendo assim, metade para cada lado daria 269. Quem atinge 270 delegados
tem a maioria dos votos do colégio eleitoral. Mas nem sempre ter a maioria dos votos do colégio eleitoral significa que a maior parte da população votou em você. É aí que começam a vir algumas complicações. Porque, primeiro, que o voto não é obrigatório nos Estados Unidos. Então, dessa maneira, queridões, vota quem quer. Geralmente, os estados eles têm que fazer uma lista antes daqueles eleitores que pretendem votar para evitar esses tipos de fraudes que aí já estão sendo proclamadas nessas eleições. Então você faz uma lista prévia com certa antecedência e aqueles ali são os que podem votar, mas não necessariamente eles vão votar. Pode ser que você tenha colocado a sua nome na lista como intenção de voto, mas você não vai lá e vote. E isso não causa punição alguma. São, portanto, eleições não obrigatórias, né? O voto lá ele é facultativo. E cada um dos estados da federação, eles têm um número de delegados referente à sua população. Por exemplo, a Califórnia, que é o estado mais populoso, ela vai ter ali 55 delegados, como se fossem 55 votos no colégio eleitoral. O Alasca, estado menos populoso, ele vai ter 3 delegados, como se pesassem 3 votos no colégio eleitoral. Essa distribuição, queridões, ela já faz aí com que as campanhas também mudem. Mas também tem um caso de proporcionalidade. Não adianta, ou seja, dá na mesma um candidato ganhar num estado, por exemplo, candidato A, ele ganhou em um estado de 49 a 5, ele ganhou um estado, de 51 a 49. Ele leva todos os votos daquele estado. No outro estado, o candidato B ganhou de 99 a 1. Não interessa, ele também leva todos os votos daquele estado. As únicas exceções são os estados do Maine e do Nebraska, que eles têm distribuições proporcionais dos delegados. Tem tantos aqui, deu tantos votos para cada. Esses delegados são distribuídos de forma proporcional. Isso, como eu estava dizendo, reflete na campanha presidencial. Por quê? Porque os candidatos eles vão dar maior prioridade para aqueles estados que têm mais delegados. Só que acontece que alguns estados, historicamente, eles já são ligados aos 2 grandes partidos. Você pega, por exemplo, um estado como o Texas. O estado do Texas, ele é historicamente um estado republicano. Então os republicanos não fazem muita campanha lá. Os democratas também não fazem. O estado da Califórnia é um estado historicamente democrata. Então os democratas não fazem muita campanha lá. Os republicanos também não fazem muita campanha lá. Eles vão dar mais atenção para os chamados swing states, ou estados pêndulos, que são aqueles estados que eles não têm assim um partido assumido. Ora eles votam em um, ora eles votam em outro. É o caso da Pensilvânia, que está sendo tão dita, é o caso do Utah. Esses estados, do Massachusetts, eles estão sempre variando. Então, eles são o foco dessas campanhas presidenciais. Falando assim, queridões, em democratas e republicanos, a gente pode pensar erroneamente que os Estados Unidos é bipartidário. Não é. Os Estados Unidos ele é multipartidário, tal qual o Brasil. Além dos republicanos, além dos democratas, você tem o Partido Liberal, você tem o Partido Verde, você tem o Partido da Constituição, você tem o Partido do Norte da Virgínia, você tem até o Partido Comunista dos Estados Unidos. Só que nem todos lançam candidatos. Outra característica da eleição dos Estados Unidos é que você também pode se candidatar de forma independente. Ao contrário daqui do Brasil, que para ser candidato você tem que fazer parte de um partido, você lá pode simplesmente declarar a sua candidatura lá no órgão responsável pelas eleições e falar, eu sou candidato, que nem fez o Kanye West, agora, o marido lá da Kim Kardashian, que conseguiu 0,003% dos votos. Mas acontece que há 200 anos, pelo menos, os democratas e os republicanos eles vêm mantendo ali um revezamento, mas uma hegemonia no poder.
Então, os investimentos, os patrocínios vão para esses dois. Se eu não me engano, desde 1864 que não se elege alguém que não seja desses dois partidos. Ah, professor, mas você falou aí que você tem que ter, que você pode ter, que são na verdade 538 delegados, isso é um número par, né? E se empatar? Caso ocorra o empate, gente, coisa que nunca ocorreu na história dos Estados Unidos, cabe ao Congresso e ao Senado decidirem quem vai ser o presidente e quem vai ser o vice-presidente. Só que para você chegar a ser candidato a presidente dos Estados Unidos, você tem que beber um pouco mais desse federalismo. Por quê? Porque as eleições dos Estados Unidos elas costumam começar um ano antes, quando os partidos eles fazem as prévias. O que é a prévia? É quando vai ser decidido quem é o candidato. Aqui no Brasil, por exemplo, existem prévias. Mas geralmente é o próprio candidato quem é, o próprio partido quem escolhe, ou é um político proeminente, ou é quem tem mais dinheiro, ou é o líder do partido, o chefe histórico, aí ele coloca. Nos Estados Unidos, não. Eles buscam ao máximo possível dar participação para a população. Então, por exemplo, o candidato que vai ser candidato à reeleição, dificilmente ele passa por uma prévia, a não ser que ele seja muito ruim, que ele seja muito fraco. Nesse caso, por exemplo, o Donald Trump já estava lá, ele pôde ser candidato à reeleição, o partido dele nem fez a prévia. No caso dos adversários, eles organizam prévias, em que eles apresentam para os seus partidários dentro de cada estado quem são as possibilidades. E esses pré-candidatos, eles fazem campanhas também pelas prévias. Muitas vezes falando mal do cara do próprio partido para que ele possa ser o candidato. Então a eleição ela já começa aí. Alguns estados fazem isso por meio de convenções, as chamadas caucus, outros fazem meio por votação direta. Mas você funciona da mesma forma. Você escolhe delegados, esses delegados eles podem ou não votar diretamente nesses candidatos que foram escolhidos. Você tem um evento, por exemplo, chamado de Super Terça, onde vários estados da federação fazem as prévias ao mesmo tempo, porque dali já sai mais ou menos definido quem vai ser. Fala, professor, e qualquer um pode ser candidato à presidência dos Estados Unidos? Não. Você tem alguns pré-requisitos. O primeiro, que você tenha mais que 35 anos de idade. O segundo, que você seja americano nato, você não pode ser naturalizado, e que você esteja vivendo de forma contínua no país há pelo menos 14 anos. E você tem ali um terceiro pré-requisito, que é não ter sido eleito presidente 2 vezes. Então, se você já foi presidente uma vez e você for reeleito, você não tem mais cargo nenhum. É o que acontece. Barack Obama, por exemplo, ele se aposentou. George W. Bush, que veio antes, se aposentou também. Bill Clinton, que veio antes, se aposentou. Fala, professor, e esses ex-presidentes, eles perdem função? Não. Eles têm um comitê de ex-presidentes, quase um comitê consultivo, na verdade, né? Como se fosse um grande oráculo, se a gente estivesse falando de Grécia, e nos seus respectivos partidos, eles também têm força de escolha, sendo considerados como superdelegados. Então, o que a gente tem, queridões, é um exercício de federalismo nas eleições dos Estados Unidos, onde a decisão ela tende a vir dos estados em direção ao poder federal, mas que no fim das contas são esses delegados e esses superdelegados quem acabam por escolher o presidente. A gente acabou de vivenciar aliás, acabou não, né? Provavelmente ainda está vivenciando, porque é uma promessa de judicialização da causa. A gente está vivenciando talvez uma das eleições mais acirradas de todos os tempos entre o democrata John Biden e o republicano Donald Trump. Qual é a diferença básica entre os democratas e os republicanos? Basicamente, queridões, é um erro a gente falar que eles são antagônicos, sabe? Que eles são partidos opostos, quando na verdade eles não são. Em linhas gerais, a gente pode dizer
que os democratas eles são mais liberais, enquanto os republicanos eles são mais conservadores. E ser liberal e conservador traz algumas formas, traz algumas diferenças nas formas como eles lidam, nas prioridades que eles dão. Por exemplo, republicanos, eles tendem a olhar mais para dentro. Eles criam, então, políticas mais nacionalistas. A gente vê o Donald Trump falando sempre do MAGA, Make America Great Again, fazer a América grande de novo, ou seja, é uma política nacionalista. Do outro lado, os democratas eles tendem mais à internacionalização, ao globalismo. Vocês tiveram o governo Obama, em que ele participou de discussões no Oriente Médio, no Sudeste Asiático, a questão palestina, veio aqui falar na América do Sul, dos casos da Bolívia, da Venezuela. Então os democratas eles têm essa visão um pouco mais global, enquanto os republicanos eles ficam contidos ali mais na nação. Os republicanos, eles acabam pregando mais internamente um grande liberalismo econômico. Um Estado pequeno, porém eficiente. Só que o quão pequeno, isso é muito debatido dentro do partido, né? Então eles dão muita liberdade econômica. Já os democratas, eles costumam ser mais intervencionistas, fazendo aquele Estado do tipo New Deal, aquele Estado do welfare state, participativo dentro da economia, cobrando mais impostos, sempre ali buscando um Estado mais forte. Os republicanos, do ponto de vista social, eles têm um pensamento mais para as liberdades individuais, de que cada sujeito é dono do seu destino, tendo ali suas causas, suas consequências para as coisas, enquanto os democratas, eles tendem a pensar mais coletivamente, o bem social, o bem coletivo, os pactos coletivos. Então, as principais diferenças, queridões, ficam em cima disso. E os dois tendem a ser muito pragmáticos. São governos muito previsíveis para algumas formas. Embora agora do Trump não tenha sido tanto, mas como ele usava muito o Twitter para avisar tudo o que ele ia fazer, ninguém podia se dizer surpreendido pelo governo dele. E agora, recentemente, Biden versus Trump se enfrentaram. Além da tradicional disputa democratas versus republicanos, você teve outros elementos sendo colocados nessas eleições. Que foram o quê? Foram o caso da Covid-19, não só a forma como o Estado norte-americano lidou com isso, transformando-se o recordista em número absolutos, em número de casos por morte, mas também a Covid do próprio presidente, que isso foi um elemento da disputa presidencial, a questão das relações exteriores, pensando em Brasil, União Europeia, mas sobretudo das relações com a China. Quanto à China, os dois pensam muito iguais, depois eu faço um outro vídeo para falar mais sobre isso, e também a questão da saúde. Os democratas defendendo aquele programa chamado de Obamacare, em que você pretende levar saúde para todo mundo, aumentando a carga de impostos. Os republicanos, ou no caso o Trump, defendendo ali a manutenção da saúde norte-americana como ela está. Em resumo, queridões, é basicamente isso. É confuso, vocês viram que algumas vezes aqui eu tive que olhar para minha colinha, porque realmente não é fácil. Beleza, gente? Valeu, obrigado. Curtam, compartilhem. Tchau, tchau. Até mais.